Inteligência artificial na vida das pessoas e das organizações. Bem, eu vou começar um pouco atrás, não se assustem, porque vou começar no século XVIII. Eu vou dar pressa, né? Olha. Isto no século XVIII era um erro. Não estávamos combinados. Acho que uma coisa boa é nós nos rirmos. Isto faz parte da vida e enquanto nos rimos significa que vejo forte e sabedoria. Século XVIII, Revolução Industrial. Há aqui uma transformação. A transformação da manufatura para a industrialização. Isto é, até essa altura, a produção dos bens era feita à mão, daí manufatura, certo? E, século XVIII, a alteração, aparece a máquina a vapor, depois mais tarde aparece a parte de energia elétrica, a área-chave passa a ser, na verdade, a energia, e há uma substituição da força humana e manual por este tipo de novas formas de funcionamento. E há uma redução claramente na componente da indústria e com impacto nas pessoas. No físico, passamos para tarefas de minúcia, mesmo, por exemplo, nas indústrias tradicionais, estou a pensar, por exemplo, calçado e controle de máquinas. Há uma alteração muito grande na parte industrial. Bem, saltando do século XVIII, vamos já para o século XX. Século XX. Há aqui uma segunda revolução que alguns mais experientes, não gosto de ser mais velhos, mais experientes sentiram. Foi a revolução da informática pessoal. Ou seja, até aos anos 80, a informática era só para um superior, havia lá nas empresas menores um departamento de informática, mas ninguém tinha, aquilo que vocês têm à frente, ninguém tinha um computador à frente. Com a informática pessoal, há uma alteração completa na forma de funcionar. Toda a gente hoje em dia, numa empresa, passou a trabalhar com um computador à frente, seja um portátil, seja um computador de mesa, uma explosão de informação, uma lógica de trabalho em rede, a área-chave passa a ser, de alguma maneira, o tratamento de informação, e do lado das pessoas também há uma alteração grande. Um acréscimo de valor, uma exposição de trabalho, uma facilidade enorme de alterar textos, e todos nós passámos pela parte anterior, ainda nos lembramos, enfim, da dificuldade que era, escrevíamos um texto, se nos tínhamos enganado, se fosse só uma letrinha, é clina d'água, mas, caso contrário, faz novo. Bem, tínhamos mais atenção quando escrevia, não é? Naturalmente, só escrever custava não escrever bem. Agora custa nada. E, portanto, há uma grande alteração na forma de funcionamento e, naturalmente, nas empresas há um conjunto até de pessoas e de funções que desapareceram. Todos nós vimos já aqueles filmes dos anos 50 e 60 que havia salas cheias de senhoras com máquinas de escrever. Lembram-se daqueles anos? E esse tipo de pessoas, essas pessoas, portanto, há uma alteração muito grande nas vidas das organizações dos anos 80. Bem, agora passo já para a nossa vida. Século XXI, 2022, falamos aqui da democratização da inteligência artificial também. Inteligência artificial já desde os anos 50, aqui o João, que vem da área da engenharia, já trabalhava na parte da inteligência artificial. Desde os anos 50. mas bastante antes de 2022, mas na verdade, 30 de novembro de 2022, com uma campainha nesse dia, porque de repente aparece o ChatGPT aberto a toda a gente, portanto, de repente toda a gente passa a poder ter acesso a este tratamento e depois há uma explosão enorme de diversas ferramentas grátis ou quase grátis, deixando de ser só para
muitas vezes um bocadinho por isso. Já antes de 2022 já havia o já havia esse tipo de situações que nós utilizámos com inteligência artificial, mas que não éramos nós a programar, não éramos nós a fazer e não dávamos por estas situações. A verdade é que, com esta democratização da inteligência artificial generativa, há uma substituição de grandes tarefas repetitivas, no primeiro momento, uma facilidade enorme de criação de textos e de imagens, parece. Atenção, com um horário de trabalho muito alargado, deixou de ser, não acho que são de 40 horas ou 36 horas semanais, mas sim 365 dias por ano, 24 horas por dia. Temos alguém disponível para trabalhar connosco quando quisermos e onde quisermos. E, portanto, isto vai implicar naturalmente também uma redução de trabalhadores relativamente pouco qualificados nas áreas de digamos, de escritório, de trabalho mais intelectual, porque a máquina pode fazer mais rapidamente e pode fazer melhor. Como tinha havido nas revoluções anteriores. Isto é uma nova revolução, mas também já tinha havido essa situação, por isso é que mostrei nos slides anteriores, só para lembrar que tinha havido já pelo menos duas vagas, grandes alterações nas formas de trabalho das organizações. E para lá das pessoas, há aqui uma facilidade enorme de acesso à resposta. Qualquer pergunta que nós fazemos tem uma resposta. A resposta é que pode ser boa, mas a resposta tem. Há uma armadilha, nomeadamente para os alunos, há a armadilha, diria, da não necessidade de conhecimento. Não preciso saber nada, claro, está lá tudo, portanto não preciso saber nada. E, na verdade, para quem é mais experiente, toda a gente já percebeu que, se isso for assim, então é facilmente substituível. Se não é preciso saber nada, tanto faz ser o António como a Maria, como a Francisca, como o Luís, porque é fácil substituir. E se é fácil substituir, eu diria que as pessoas que pensarem dessa maneira não podem aspirar mais, nem nas hipóteses, a terem um ordenado mínimo nacional. Porque são facilmente substituídos. Qualquer um pode fazer, então, o que é na verdade os pagos. E, portanto, isto é um desafio que, para os mais jovens que estão a chegar às universidades neste momento, às vezes não é fácil, não têm a experiência de vida para perceberem às vezes estas situações e podem ser levados aqui a pensar, para isto é tudo um mar de facilidade e de facilitismo. A facilidade e o facilitismo é uma tendência geral um bocadinho da sociedade em geral. Eu diria que a responsabilidade das gerações mais velhas que não passaram por alguns passaram por alguma dificuldade e não passaram essa mensagem aos seus filhos ou aos seus netos, portanto procuraram dar tudo e portanto neste dar tudo também aparece esta situação. E isto é algo que nós como professores temos aqui alguma obrigação, eu diria, de contrariar. Se me perguntarem assim, mas é fácil? Não, se fosse fácil estava feito. Se fosse fácil não estávamos aqui. E, portanto, certamente, estarmos aqui também significa que sentimos de alguma maneira, esta necessidade. Bem, e sobre a forma como as empresas estão a olhar para isso? Vou começar. Nós, depois destas reflexões são aqui gerais ainda, aquilo que temos vindo realmente a tentar perceber é como é que as empresas estão encaradas neste momento. E temos aqui vários testemunhos, nomeadamente vimos ao Miguel Maia, que é o CEO do diário do BCP, que nos desse umas palavrinhas e depois temos mais testemunhos. Portanto, no fundo, vamos perceber o que é que os gestores dizem hoje da inteligência artificial e daquilo que é necessário para os seus quadros. Bom dia a todos. O ISCTE convidou-me para falar um bocadinho, de uma forma muito rápida, uma mensagem só sobre o tema da internacionalização. O tema da internacionalização é um tema muito importante na dimensão Portugal, porque as exportações e a presença de Portugal no exterior tem um contributo muito importante para as contas do próprio país, e isso a todos se beneficia, mas eu gosto ainda e mais de ver na perspectiva das próprias empresas. Portugal é um país relativamente pequeno, tem um mercado interno de dimensão limitada e, pensando global, pensando nos múltiplos mercados, permite a todas as empresas portuguesas
terem uma ambição de crescimento completamente diferente. E esta ambição de crescimento é muitíssimo importante e as barreiras do passado hoje têm-se, nomeadamente as barreiras da mobilidade, têm-se desvanecido por via da tecnologia, da utilização da tecnologia. É neste sentido que o Millennium BCP procura apoiar as empresas e criou equipas especializadas, não só com a gama de produtos e serviços de cobertura de risco, de apoio à exportação, da parte da cobertura de risco cambial, etc., que são muitíssimo importantes para que as empresas possam ser bem-sucedidas no seu processo de conquista de novos mercados e afirmação de novos mercados, mas também numa outra perspectiva que é da utilização da tecnologia para que as empresas possam ter o conhecimento necessário para encarar estes mercados de uma forma extremamente profissional e construírem vantagens competitivas relativamente aos seus concorrentes. Este é um ponto muito importante. Nesta frente de atuação, que falamos muito de formação, nós, Millennium BCP, estabelecemos uma parceria com o ISCTE, o Future Castas Lab, no sentido de, pelo país fora, de norte a sul do país, fazer sessões práticas com empresários relativamente ao potencial da inteligência artificial para dar o conhecimento, ou para conferir acréscimos de conhecimento, a criação de tais vantagens competitivas que permitam às empresas afirmar-se à escala global. Portanto, é uma parceria que consideramos muito importante, que temos vindo a desenvolver e que gostaríamos, depende do sucesso e da utilização e do benefício percepcionado pelos nossos clientes, de continuar para o futuro. É esse o convite que fazemos. Convido-vos assim a conhecerem o Millennium BCP, conhecerem as nossas equipes de profissionais e de perceberem o potencial do banco em apoiar a internacionalização das empresas portuguesas. Bom, doutora, diretora do Millennium, doutora Júlia Gonçalves, quer dar-nos um testemunho? Não, sim. Sei que só tem meia hora disponível, mas... É tal meia hora. E as já viram ali, não sei se repararam, portanto agora estou aqui a exercer. Começar por agradecer o convite e esta oportunidade. É um enorme gosto e esta plateia é absolutamente fantástica. E o que eu vejo é a vossa responsabilidade e a vossa alegria, pelo menos falo por mim, ao ser professores e poderem educar os nossos profissionais que estão nas empresas é extremamente importante. E porquê que eu digo isto? Eu estive ali a falar com o professor Carlos Brito. Eu na FEP, há poucos anos, 1990, nada de especial, tal como dizia em Coimbra, tive o professor Carlos Brito na cadeira opcional de marketing, não se chamava assim, mas era de marketing, e foi, efetivamente, era um ano em que havia muita escolha. Eu escolhi ir para o Banco Português Atlântico e dentro do Banco Português Atlântico escolhi para o marketing, precisamente porque na altura fiquei deslumbrada, fiquei muito entusiasmada e fui para a área de marketing. E por isso certamente será muito também aqui o vosso função e o vosso papel, que é extremamente importante. Ao nível da inteligência artificial e ao nível do que é que eu faço, eu no Millennium BCP tenho as áreas de Trade Finance, Factoring e Confirming. Tenho as equipas de especialistas que ajudam as empresas, é aí o foco, os nossos clientes e empresas nestas matérias. E sobretudo, aqui mais uma vez o foco, e que está no livro, que é o caso do Millennium BCP Apoio à Internacionalização, a equipa de especialistas apoia cada empresa na sua integração e exportação. Como sabem, os desafios são enormes, só mesmo por estar até no mercado internacional, então, atualmente ainda mais, com riscos geopolíticos enormes, em que há riscos de transferência, risco cambial, riscos políticos. Portanto, nós apoiamos as empresas nesta matéria, mas a vertente holística de também acompanhar e apoiar noutras matérias como esta da inteligência artificial, consideramos que é fundamental. Aí sim temos uma parceria com o ISCTE e temos vindo a fazer os workshops de apoio aos clientes e exportadores. E o próprio nome dos workshops, portanto, tem estado lá, tem feito estes workshops, o próprio nome é muito interessante porque é a inteligência artificial além dos limites. Além dos limites, como acelerar as exportações.